Olá pessoas, aqui é a Mari. Hoje eu vou ler para vocês esse livro aqui, ó, do Clóvis Moura. Ele era jornalista, sociólogo, tá? Era militante e intelectual. Quilombos, resistência ao escravismo. Foi publicado pela Expressão Popular. Esse livro aqui é de 2020, né? Essa edição aqui que eu tenho, tá? Então, quero muito ler ele para vocês. Então, lembra que em 2020 o presidente era Bolsonaro. Estou dizendo isso porque tem um comentário aqui interessante, já logo no início, que é uma nota editorial, né? E aí vocês vão entender quando eu falar. Aí deixa eu só explicar como é que tá aqui o sumário, tá? Tem a nota editorial, aí tem um capítulo Escravos, Senhores, Quilombos, Quilombolas. Aí tem o que eram os quilombos, aí o outro texto é a sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Aí o outro texto, como se organizavam os quilombos. Aí o outro, Palmares, República dos Homens Livres. Aí o outro, a articulação internacional da quilombagem. E o último, vocabulário crítico. Bibliografia comentada. E assim finaliza. É um livro de bolso, né? Curtinho. E de extrema importância para a gente relembrar algumas coisas. Eu gosto muito desse livro porque ele traz, inclusive, documentos da própria história, né? De como aconteceu. Traz documentos importantes. Então, ele traz documentos importantes, recortes de documentos importantes. Eu vou ler para vocês, tá? E é isso, vamos lá. Aí eu vou ler primeiro aqui a nota editorial, que está na página 9. Aí está escrito assim. Às vésperas de comemorar 40 anos, em fevereiro de 2021, o ANDES/SN, que significa do Sindicato Nacional, a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, estabelece uma parceria com a editora Expressão Popular para fortalecer a perspectiva da produção clássica e crítica do pensamento social. O movimento docente das instituições de ensino superior no Brasil teve início em um ambiente hostil para a liberdade de expressão e associação das trabalhadoras, dos trabalhadores, pois era o período de enfrentamento à ditadura civil-militar, em 1964 e 1985. Foi nesse período que a Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, a ANDES, nasceu. Um processo de criação calcado em uma firme organização na base, a partir das associações docentes, que surgiram de várias universidades brasileiras a partir de 1976. Após a Constituição Federal de 1988, com a conquista do direito à organização sindical do funcionalismo público, a ANDES é transformada em ANDES-SN, Sindicato Nacional. Toda a sua história é marcada pela luta em defesa da educação e dos direitos do conjunto da classe trabalhadora contra os autoritarismos e os diversos e diferentes ataques à educação e à ciência e à tecnologia pública. Também é marca indelével de uma história a defesa da carreira dos professores e professoras em condição de trabalho digna para garantir o tripé ensino, pesquisa e extensão. A luta da ANDES e, posteriormente, do ANDES-SN sempre foi marcada por uma leitura materialista e dialética da realidade. As análises de conjuntura que sistematicamente guiaram as ações tanto da associação quanto do sindicato sempre assumiram como base os grandes clássicos da crítica à economia política. Valorizá-los neste momento não é olhar o passado, muito ao contrário, significa fortalecer as bases que nos permitem fazer prospecções sobre a conjuntura e preparar-nos para a ação vindoura. Os tempos de obscurantismo, 2020, lembra? Presidente, quem era o presidente? Aquele homem lá. Inominável. Em tempos de obscurantismo e a ascensão da extrema-direita, inclusive não só aqui no Brasil, né? De perseguição à educação pública e aos educadores, de mercantilização da educação e da ciência e tecnologia, da desvalorização do pensamento crítico, da tentativa de homogeneização da ciência e de criminalização dos que lutam
Ousamos resistir, ousamos lutar nas ruas e também nas disputas de corações e mentes. Por isso, ao celebrar os 40 anos da luta do Andes SM, a realização dessa parceria que divulga e revigora a contribuição de pensadoras, clássicas, fortalece nessa perspectiva crítica e potencializa nossas lutas, reafirmar nosso compromisso com a defesa intransigente da educação pública, gratuita, laica, de qualidade social, referenciada, antipatriarcal, antirracista, anticapacitista, antimachista, anti-LGBT-fóbica. É uma das tarefas centrais do atual tempo histórico. Não há melhor forma de reafirmar nosso compromisso do que lançar à luz as questões centrais do capitalismo dependente, da visibilidade à luta de classes e à necessária construção de um projeto de educação emancipatória. Agradecemos a Soraya Moura, que gentil e solidariamente nos cedeu os direitos de publicação deste livro de Clóvis Moura, um dos mais importantes teóricos no estudo da questão do negro na sociedade brasileira. Então agora vamos entrar no texto do Clóvis Moura, mas antes, tem uma parte aqui, eu vou começar de trás para frente, porque é muito interessante, o vocabulário crítico. Tem algumas palavrinhas aqui importantes, eu já queria deixar registrado já logo no início do vídeo. Isso está na página 131, 132, 133, tá? Então, são algumas palavras que ele vai falar aqui, que ele vai escrever para nós aqui em algum momento, e aí já vou logo dando os significados, tá? Bacalhau. Chicote de 5 pontas com que era açoitado o escravo fugido, ou o que praticava alguma desobediência ao senhor. O transgressor era comumente amarrado ao pelourinho, ou a um tronco de madeira com as nádegas nuas e açoitado publicamente. O número de açoites varia de acordo com o nível de desobediência ou gravidade da fuga. A palavra Bastilha significa uma das prisões francesas derrubada durante a Revolução. Neste livro, o termo se refere a um ajuntamento de negros que fugia do cativeiro. A denominação é particular do estado do Rio de Janeiro. Aí a outra palavra é Caifás, que significa um membro da ordem organizada por Antônio Bento de São Paulo, que mandava os negros fugidos para o quilombo do Jabaquara ou para outros locais seguros. A outra palavra é capitão do mato, que significa um indivíduo profissional na caça aos escravos fugidos ou aquilombados. Recebia uma quantia variável por peça, uma pessoa recapturada. Eram quase sempre mulatos. Cumbi significava o ajuntamento de negros fugidos durante a escravidão na Venezuela, correspondente, portanto, ao nosso quilombo. A outra palavra é marrom, que significa negro. Era o escravo fugido em Cuba e na Colômbia. Palavra de origem incerta, a quem atribua o termo cimarrão, designado originalmente aqueles animais como o porco, que de domésticos voltavam a ser selvagens. A outra palavra é palenque, o mesmo que quilombo ou mucambo, na Colômbia e em Cuba. Aí a outra palavra é quilombo, né, que significa ajuntamento de negros em região não habitada, o mesmo que mucambo. Esse tipo de organização existiu durante toda a escravidão no Brasil, tendo sido Palmares o maior. Outros também foram importantes, como o de Ambrósio em Minas Gerais. Quilombola é outra palavra, né? Morador de quilombos no Brasil. Muitos deles não eram obrigatoriamente negros, pois havia índios e brancos foragidos entre os seus habitantes. Aí, rancheador é o termo correspondente a capitão do mato no Brasil. Estes perseguidores de escravos em Cuba usavam cachorros amestrados na sua captura. Aí a outra palavra, né? Tumbeiro. Navios negreiros que transportavam de diversas partes da África os escravos para o Brasil. Chegavam a trazer 400 negros em uma viagem, mas a mortalidade era enorme. Acontecendo ao chegar ao porto de destino somente metade da carta.
da carga, metade das pessoas. Mas aqui está escrito carga. Esse tráfico durou até pouco depois de 1850, quando foi proibido pela lei Eusébio de Queiroz. E aí agora vamos lá para o início do livro, página 13, escravos, senhores e quilombolas. Tem uma citação, e aí já começa o texto. O escravismo no Brasil tem particularidades substantivas em relação aos demais países ou regiões da América. Ele percorre um périplo de tempo de quase 400 anos, espraia-se na superfície de um subcontinente e mantém sua estrutura em todo esse imenso território durante esse período. Por outro lado, a quantidade de africanos importados até 1850 mostra como a sociedade escravista conseguiu estabilizar-se e desenvolver-se em decorrência da injeção demográfica permanente que vinha de fora. Ao contrário de outras regiões da América do Sul, como Peru e Colômbia, onde o escravo negro ficou circunscrito a áreas determinadas, regionalizando-se o sistema escravista, aqui fincou o pé a escravidão em toda a extensão territorial do que hoje constitui a nação brasileira, marcando a existência de um modo de produção específico, no caso particular, o escravismo moderno. Por outro lado, não apenas a grande quantidade de escravos importados, mas a continuidade dessa importação conseguiram manter por tempo tão longo o sistema, através de mecanismos reguladores que permitiam substituir o escravo morto ou inutilizado por outro importado, sem que isso desequilibrasse o custo de produção das mercadorias por aquele produzidas. Ao contrário, se os senhores de escravos assim procediam, era porque sabiam que uma peça comprada e produzindo durante 7 anos, a média de vida útil do escravo daria lucro suficiente para descartá-la após esse período e substituí-la por outra que iria reproduzir o mesmo ciclo de trabalho em iguais condições e proporções. 7 anos. O número exato de negros entrados no Brasil durante todo o período escravista não está definitivamente esclarecido e não acreditamos mesmo que isso venha a acontecer, não apenas pela deficiência das estatísticas, mas especialmente pela existência do contrabando negreiro, fato que levava a se ter uma visão minimizada das reais proporções dessa população. Vejamos a dinâmica demográfica produzida com o desembarque sucessivo de africanos escravos no Brasil. No ano de 1583, as estimativas davam à colônia uma população de cerca de 57 mil habitantes. Desse total, 25 mil eram brancos, 18 mil índios e 14 mil negros. Segundo cálculos da Santa Apolônia, para uma população de 3.250.000 habitantes, em 1798, um total de 1.582.000 escravos, de quase 221 mil eram pardos e 1.361 negros. Sem contarmos os negros libertos, que ascendiam a 406 mil. Para o biênio 1817 a 1818, as estimativas de Veloso davam para um total de 3.817.000 habitantes, a cifra de 1.930.000 escravos, dos quais 202 mil eram pardos e 1.361 negros. Havia também uma população de negros e pardos livres, que chegava a 585 mil. Aqui eu quero só abrir um parêntese, porque hoje, de acordo com as categorias estudadas, né, acontece o seguinte: negros significam pardos e pretos, tá? Então, essa maneira de ver deu uma mudada, né? No nosso tempo, é assim que são vistas, né? As coisas, a categoria de estudo, simplificando, negros, aí dentro da categoria negros está pretos e pardos, tá?
Pretos são pessoas retintas de pele mais escura e pardos são pessoas um pouco mais claras, tá? É isso. Aí, voltando aqui, vamos entrar em um outro ponto. Proporções da diáspora negra no Brasil. Há quem estime em 50 mil o número de negros importados anualmente. Foi quando o escravo negro passou a ser chamado de pés e mãos dos senhores. E Angola foi chamada de nervos das fábricas do Brasil. O historiador Afonso de Taunay teve a oportunidade de analisar criticamente as principais fontes dos historiadores que se ocupavam do tráfico. Rocha Pombo estima em 15 milhões o número de negros entrados pelos diversos portos, número que Taunay acha exageradíssimo. Renato Mendonça calcula em 4.830.000 o seu total. Calógeras, por seu turno, afirma que no século XVIII, auge da importação de escravos, a média chegou a 55 mil entrados anualmente. Há, portanto, muitas dúvidas quanto ao total de africanos trazidos durante a diáspora negra para o Brasil. Por outro lado, podemos dizer que na América, o Brasil foi o país que teve a maior percentagem de escravos desembarcados. Segundo Décio Freitas, importamos perto de 40% do total de 9.500.000 negros, segundo as suas estimativas, transportados para o Novo Mundo. 6 vezes mais do que os desembarcados nos Estados Unidos, que era de 6%, e bem mais do dobro dos que foram para a América Espanhola, que era 18%, para o Caribe inglês, que era 17%, e o Caribe francês, 17% também. Essa massa escrava, por outro lado, não ficou apenas concentrada em uma única região. Foi distribuída nacionalmente em proporções variadas, mas conseguiu estabelecer no Brasil uma sociedade escravista que durou quase 400 anos. O trabalho escravo modelou a sociedade brasileira durante esse período dele. O ethos dominante estabeleceu as relações de produção fundamentais na estrutura dessa sociedade e direcionou o tipo de desenvolvimento subsequente de instituições de grupos de classes após a abolição. Para termos uma noção de como o escravismo se estruturou nacionalmente, vejamos a distribuição da população escrava em todo o território nacional. Aí agora a distribuição dos escravos no Brasil. Para Skidmore, todas as regiões geográficas importantes tinham uma percentagem significativa de escravos entre a sua população total. Em 1819, conforme a estimativa oficial, nenhuma região tinha menos de 27% de escravos em sua população. Quando a campanha abolicionista começou, os escravos estavam concentrados em números absolutos nas 3 províncias cafeicultoras mais importantes, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 1872, quando os escravos constituíam 15,2% da população do país, nenhuma região tinha menos de 7,8% de habitantes escravos e a taxa mais alta era de apenas 19,5%. A escravidão, conclui Skidmore, tinha-se espairado num grau notavelmente similar em cada região do país. Foi exatamente essa uniformidade da presença do escravo nas diversas regiões do Brasil que proporcionou a continuidade da escravidão, a sua duração e a formação em decorrência de um modo de produção escravista entre nós. Isso porque esses escravos foram distribuídos de acordo com interesses da economia colonial, na medida em que se desenvolvia as economias regionais, subordinadas às necessidades do mercado externo. Segundo Arthur Ramos, a população negra escrava foi distribuída da seguinte maneira. Aí, primeiro, na Bahia, por exemplo, com irradiação para Sergipe, de onde os negros escravos foram distribuídos para os campos de plantação de cana-de-açúcar, de fumo e de cacau, para os serviços domésticos urbanos, posteriormente para os serviços de mineração na zona diamantina. Rio de Janeiro e São Paulo, número 2,
Os negros foram encaminhados para os trabalhos das fazendas açucareiras e cafeeiras da Baixada Fluminense e para os serviços urbanos. Aí Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, focos de onde irradiou uma enorme atividade nas plantações de cana-de-açúcar, algodão e parte do Nordeste. Aí, Maranhão, quarto, com irradiação para o Pará, foco onde predominou a cultura de algodão. Aí o quinto, Minas Gerais, com irradiação para Mato Grosso e Goiás, com o trabalho escravo voltado para a mineração durante o século XVIII. Como vemos de um lado a relevância numérica de escravos no Brasil e de outro, sua distribuição abrangente atingindo todo o território nacional, determinaram a especificidade do escravagismo brasileiro em relação aos demais países da América do Sul, mesmo em relação aos Estados Unidos. Agora vamos entrar em outro ponto, contradições fundamentais do escravismo. Daí podemos ver que a estratificação dessa sociedade, na qual as duas classes fundamentais, senhores e escravos, se chocavam, era criada pela contradição básica que determinava os níveis de conflito. Em outras palavras, a classe dos escravos oprimida e a dos senhores de escravo opressora dominante produziam a contradição fundamental. Essa realidade gerava a sua dinâmica nos seus níveis mais expressivos. Dessa forma, os negros, as pessoas escravizadas, para resistirem à situação de oprimidos em que se encontravam, criavam várias formas de resistência, a fim de se salvaguardarem social e mesmo biologicamente do regime que os oprimia. Recorreram, por isso, a diversificadas formas de resistência, como guerrilha, insurreições urbanas e quilombos. É dessa última forma de resistência social que iremos nos ocupar. Ela representa uma forma contínua de os escravos protestarem contra o escravismo. Configura uma manifestação de luta de classes, para usarmos a expressão já universalmente reconhecida. Em cima dessa contradição, os senhores criaram uma estratégia de dominação que se cristalizou no racismo, ao afirmarem que os escravos, por serem negros, eram inferiores e, por serem inferiores, eram passíveis de serem escravizados. Assim como na escravidão clássica, os escravos eram chamados de bárbaros. E com isso justificava-se a sua escravização na escravidão moderna, pelo fato de os escravos serem índios inicialmente e depois negros, povos divergentes dos padrões estéticos europeus dominantes, a mesma estratégia justificadora foi empregada. Aí agora a gente vai entrar em um outro ponto. O que eram os quilombos? Quilombo era, segundo definição do rei de Portugal, em resposta à consulta do Conselho Ultramarino datada de 2 de dezembro de 1740, abre aspas, toda habitação de negro fugido, que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles, fecha aspas. Dessa forma, no Brasil, como em outras partes da América, onde existiu o escravismo moderno, esses ajuntamentos proliferaram como sinal de protesto do negro escravo às condições desumanas e alienadas a que estavam sujeitos. Na Colômbia, Cuba, Haiti, Jamaica, Peru, Guiana, finalmente, onde quer que a escravidão estivesse, o negro marrom, o quilombola, portanto, aparecia como sinal de rebeldia permanente contra o sistema que o escravizava. Em Cuba eram os palenques, muitos deles famosos. Às vezes, escreve Fernando Ortiz, os escravos fugitivos reuniam-se em locais ocultos, montanhosos e de difícil acesso, com o objetivo de se fazerem fortes e viverem livres e independentes, conseguindo em alguns casos o estabelecimento de culturas e maneiras africanas de constituir até colônias quando conseguiam unir-se a algumas negras forras, o que era frequente. Os escravos, em tal estado de rebeldia, diziam-se apelencados e os seus retiros
palenques. No Haiti, o mesmo se verificou. Ligados ao culto voodoo, os escravos negros daquela área, na ilha de São Domingos, transformaram os núcleos de negros refugiados nas florestas no fermento mais importante das forças que iriam conquistar a sua independência. Desde a primeira revolta de Maquetao, em 1758, até a libertação do país em 1804, os negros rebeldes são o contingente social e militar mais importante dessa luta. A mesma coisa verifica-se na Venezuela. Embora em proporções muito menores, o movimento de coro em 1795 é liderado ou pelo menos fortemente influenciado pela parcela de escravos rebeldes daquele país. Na Colômbia, há uma sucessão de palenques, dentre os quais o mais conhecido é o San Basílio, no século XVII, liderado por Domingo Villoro, que se proclamou rei Bencos. Nos Estados Unidos, Rapetaker fez um inventário minucioso das revoltas daquele país. Ainda no México colonial e nas Guianas, o mesmo fato pode ser registrado, sendo que na Guiana Francesa, um conjunto de quilombos, os Busques Negros, até hoje sobrevive. No Panamá, temos o exemplo de Baiano, líder de um quilombo agressivo, que colocou em pânico as autoridades coloniais espanholas até que ele foi capturado, morrendo em uma masmorra na Espanha. Essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diversas formas, e tinham proporções e duração muito diferentes. Havia os pequenos quilombos, compostos de 8 homens, ou pouco mais. Eram praticamente grupos armados, no recesso das matas. Fugindo do cativeiro, muitas vezes eram recapturados pelos profissionais de caça aos fugitivos. Criou-se para isso uma profissão específica. Em Cuba chamava-se de rancheadores, capitães de mato aqui no Brasil, Coromanje, Ranger, nas Guianas, todos usando as táticas mais desumanas de captura e repressão. Em Cuba, por exemplo, os rancheadores tinham por costume o uso de cães amestrados da caça aos escravos negros fugidos. Como podemos ver, a marronagem nos outros países, ou quilombagem, como aqui no Brasil, eram frutos das contradições estruturais do sistema escravista e refletiam na sua dinâmica, em nível de conflito social, a negação desse sistema por parte dos oprimidos. Aí agora a presença nacional do quilombo. Nacional. No Brasil, o quilombo marcou sua presença durante todo o período escravista e existiu praticamente em toda a extensão do território nacional. À medida que o escravismo aparecia e se espraiava nacionalmente, a sua negação também surgiu como sintoma da antinomia básica desse tipo de sociedade. Está havendo uma revisão na história social do Brasil, particularmente no que diz respeito à importância dos quilombos na dinâmica da sociedade brasileira. Por isso, eles manifestam-se nacionalmente como a afirmação da luta contra o escravismo e as condições em que os escravos viviam pessoalmente. Saber até que ponto esse protesto, essa posição de resistência individual ou grupal, correspondia à possibilidade de um projeto de nova ordenação social é outra discussão. O fato é que no Brasil, como nos demais países nos quais o escravismo moderno existiu, a revolta do negro escravo se manifestou. Devemos dizer, para se ter uma ótica acertada no nível de resistência dos escravos, que a quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. Outros tipos de resistência foi assassinato de senhores, feitores, capitães de mato, suicídio, fugas individuais, guerrilhas e insurreições urbanas. Se alastavam por todo o período, mas o quilombo foi a unidade básica da resistência do escravo, foi uma unidade básica. Agora, em outro ponto a gente vai entrar, é a expansão geográfica da quilombagem.
Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Pará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo. E conforme já dissemos, onde quer que o trabalho escravo se estratificasse, surgia um quilombo, ou mocambo, de negros fugidos, oferecendo resistência, lutando, desgastando, em diversos níveis de forças produtivas escravistas, quer pela sua atuação militar, quer pelo rapto de escravos das fazendas, fato que constituía, do ponto de vista econômico, subtração compulsória das forças produtivas da classe senhorial. Dessa forma, se o aquilombamento não tinha um projeto de nova ordenação social capaz de substituir o escravismo, em contrapartida tinha potencial e dinamismo capaz de desgastá-lo e criar elementos de crise permanente em sua estrutura. Por isso mesmo, onde existia a escravidão, existia o negro aquilombado. Edson Carneiro, estudando as formas de luta dos escravos brasileiros, caracteriza-as da seguinte maneira: letra A revolta organizada pela tomada do poder político, que encontrou sua expressão mais visível nos levantes dos negros malês, que eram muçulmanos, na Bahia entre 1807 e 1835. Aí a letra B, a insurreição armada, especialmente no caso de Manuel Balaio, 1839, no Maranhão. Aí a letra C, a fuga para o mato de que resultaram os quilombos, tão bem exemplificado por Palmares. De fato, essas três formas fundamentais da luta caracterizam, de modo geral, os movimentos rebeldes dos escravos e quilombagem no Brasil. Devemos nos lembrar, porém, para que a visão não fique incompleta, de outras formas de luta usadas pelos escravos. As guerrilhas, letra A, as guerrilhas, letra B, a participação dos escravos em movimento que, embora não sendo seus, adquirirão novo conteúdo com a participação. Finalmente, devemos acrescentar o banditismo quilombola. Aí, sobre o banditismo quilombola, em casos extremos, o quilombola terminava bandoleiro, como Lucas da Feira, tão conhecido na Bahia. Aí, segundo Nina Rodrigues, Lucas era um negro crioulo escravo. Em 1828, ele fugiu do seu senhor e organizou, com a ajuda de alguns outros escravos fugidos, chamados Flaviano, Nicolau, Bernardino, Januário, José e Joaquim. Um bando que, desde esse tempo até 1848, infestou as grandes estradas que conduziam à cidade de Feira de Santana, então simples vila. Durante 20 anos, esses bandidos cometeram crimes de toda espécie. Isso é um recorte de um documento, viu? Documento histórico. Mantinham a pacífica população da vila, presa de tal terror que, quando em 1844 o bandido Nicolau foi morto pelos policiais que o perseguiam, sua cabeça foi trazida à cidade. Se celebrou o acontecimento com verdadeiras festas públicas, que foram renovadas e duraram 3 dias quando Lucas foi aprisionado. Mesmo sem instrução, Lucas fez-se chefe do bando. Não agiu absolutamente como os negros escravos que se suicidavam, ele tomou a ofensiva. Interrogado muito habilmente neste sentido, tomou todo o cuidado em não comprometer seus cúmplices. Negou todos os fatos que pudessem denunciá-lo, premido ao extremo, acabou por declarar que não denunciaria jamais seus amigos. Sabia que seus dias estavam contados, mas jamais trairia aqueles que outrora o havia ajudado. Depois do julgamento, Lucas da Feira foi enforcado em 25 de setembro de 1849. Mas, de modo geral, o quilombo não era móvel como os grupos bandoleiros que apareciam constantemente atacando nas estradas e nas fazendas. Aí tem uma aspas aqui. Eram como uma praga e sem remédio.
Desde que a escravidão negra foi instituída ao Brasil, havia tapaiúnos fugidos. Nas bandeiras haviam negros, e muitos deles se refugiaram nas matas. As próprias bandeiras, por outro lado, se encarregavam de caçar quilombolas. Em 1723, Manuel da Costa pediu a Bartolomeu Paes que levasse às minas de Cachipó mercadorias e escravos pertencentes a um rico comerciante português. O bandeirante aceitou a incumbência e perdeu muito tempo nos campos de Vacaria, tentando capturar 2 negros que fugiram, conseguindo finalmente o seu intento. Outras vezes, os escravos negros, persas da Guiné, juntavam-se aos índios para praticarem desordens. Olha aí o pessoal dando caminho, dando a letra, ensinando. Os negros e os índios se juntaram aqui nessa época. Inclusive tinha quilombos que era assim mesmo. Todas as pessoas que fugiam, independente de serem negras, eles acolhiam. Aí tinha indígenas, tinha pessoas pobres de outras cores, e por aí vai. Sim, mas voltando. Aí, né, uma delas era a destruição da forca. Uma dessas desordens que eles faziam. Destruição de forcas. Várias vezes as autoridades verberaram as atividades dos negros da terra e de Guiné, que repetidamente destruíam aqueles instrumentos de morte. Aqui a expressão negros da terra corresponde aos índios, tá? Corresponde aos índios. E de Guiné aos africanos ou aos seus descendentes. Se isso acontecia em São Paulo, nas outras capitais, nas outras capitanias, o fato se repetia. Se acontecia em São Paulo, nas outras capitanias, o fato se repetia. Os negros fugiam para as matas e depois de praticarem desordens se aquilombavam. As câmaras sentiam-se impotentes para combatê-los por falta de recursos e a metrópole muitas vezes recriminava-as por não terem condições de destruir os quilombolas. No Rio de Janeiro, atacavam aos próprios senhores. Assim, em Rio Bonito, o fazendeiro José Matias da Rocha Portela foi morto por seus negros. Tentativas de morte também havia, como a que se deu com o fazendeiro Miguel Teixeira de Mendonça, de Barra Mansa, ou com o senhor Moço, filho do fazendeiro José Joaquim Machado, do local Murundu, em Campos. Esses negros eram os que saíam dos quilombos, ou aqueles que ainda praticavam o banditismo individual, ou em pequenos grupos. Após os delitos, evidentemente procuravam os quilombos para se esconder. Esses escravos cariocas criaram vários quilombos à margem do rio Paraíba, de onde incursionarão para atacar fazendas e povoados mais próximos. Juntam-se também aí aos índios rebelados, constituindo força capaz de atacar de surpresa os senhores de engenho e suas propriedades. Em face das atividades desses quilombolas e índios rebeldes, muitas providências serão tomadas. Grupos de capitães de mato são formados e percorrerão as estradas e matas em busca de escravos fugidos ou de grupos de quilombolas. O maior e mais conhecido de todos os quilombos do Rio de Janeiro foi o Manuel Congo. A revolta começou na Fazenda Freguesia em 1838.
de propriedade do capitão-mor Manuel Francisco Xavier, liderados por Manuel Congo. Esses escravos assassinaram um lavrador branco. E expulsaram os feitores e dirigiram-se armados para a Fazenda Maravilha, propriedade do mesmo senhor, que foi invadida e depredada. Em seguida, refugiaram-se nas matas. Nas de Santa Catarina, organizaram um quilombo. O escravo Manuel Congo foi aclamado rei. Depois disso, iniciaram uma série de violências e ataques às fazendas e aos engenhos das vizinhanças. As autoridades, porém, não ficaram inativas e organizaram a primeira expedição para dar-lhe combate a essa tropa, composta de praças e comandadas por um oficial da Guarda Nacional. Foi fragorosamente derrotada. Uma verdadeira debandada. A desmoralização dessa primeira expedição repercutiu na classe senhorial e, ao mesmo tempo, um sentimento de euforia apoderou-se dos escravos. O excesso de otimismo foi fatal aos quilombolas. Animados com o feito, prosseguiram em suas atividades, atacando e depredando, fato que porá em pânico os fazendeiros daquela região. Diante dos pedidos de auxílio dos fazendeiros, o governo enviou um destacamento de tropas regulares que no dia 11 de dezembro de 1838 dá combate aos escravos, fazendo verdadeira matança indiscriminada. Os quilombolas foram trucidados pela tropa imperial e os líderes caíram prisioneiros. Submetidos a julgamento sumário, sofreram penas que oscilaram entre o enforcamento e o açoite público. Manuel Congo foi condenado a morrer na forca, sendo a sentença executada no dia 6 de setembro de 1839. Outros líderes foram também punidos severamente. O Duque de Caxias foi o comandante da carnificina. Espalha-se a quilombagem, mas não é apenas no Rio de Janeiro que a quilombagem se manifesta. Ao contrário, nas outras áreas escravistas, a sua atividade é igual ou muito maior. No Nordeste, por exemplo, o quilombo é a forma preferida de rebeldia. Os escravos fugiam para as matas, tornando-se um perigo permanente. A metrópole reagiria mandando instruções para que esses quilombos fossem destruídos. Muitos escravos egressos de Palmares, com a experiência adquirida naquele reduto, estabelecerão um grupo quilombola em Cume, hoje Usina Santa Rita. Iniciarão em seguida uma série de ataques que intimidarão os senhores da região. Os fazendeiros continuarão pedindo providências contra os roubos que experimentavam os moradores do sertão do Cariri, Tapuá e Taipu do Comambo-Cumbi. A Carta Régia, que comunica o fato, diz ainda que naquele mucambo se encontravam índios evadidos, avaliando as cerca de 70 e número de indígenas e negros ali reunidos. Medidas repressoras serão logo postas em prática, sendo enviado Jerônimo Tovar de Macedo, com 40 homens para combater o reduto. Não lograram êxito, contudo. Com a derrota dessa expedição, a situação se agravou para os senhores da região, atacados constantemente pelos quilombolas. Em vista dessa situação crítica, tempos depois, João Tavares de Castro, com um corpo de mercenários, marcharam contra o quilombo, travando combate cerrado com seus componentes, suprimindo muitos, aprisionando 25, arrastando
finalmente o reduto. Anos depois, em 1851, será dissolvido outro quilombo que constituía sério perigo e vinha resistindo tenazmente às investidas das autoridades. Coitadinhos deles, né? Das autoridades. Aí agora um outro ponto. Negro quilombola era ferrado como boi. A metrópole não se conformava com aquilo, que considerava um insulto à sua autoridade. Toma providências em 1741, mandará que seja rigorosamente cumprido o alvará de 7 de março daquele ano, onde se manda ferrar com brasa, com um F na testa, um F de fujão. Todo negro que fugisse, e caso fosse encontrado em quilombo, cortar uma orelha. Em caso de reincidência, corta a orelha da pessoa. E aí tem um recorte aqui do documento, desse momento aqui que está sendo contado aqui para nós, né? E a própria lei, o próprio direito estava ao lado disso tudo, né? Organizando a escravização de pessoas, tá? Este é o exemplo bem óbvio do que era o direito daquela época. Tais medidas, porém, não conseguirão impedir que os negros continuem fugindo, embrenhando-se nas matas e construindo novos quilombos. As cadeias públicas encher-se-ão de escravos rebeldes. Nordeste, em 1865, os escravos se rebelavam ao verem as torturas a que de outro escravo preso era submetido. Os demais presos atiram-se sobre a guarda, estabelecendo-se sério conflito, tendo morrido na luta os escravos Ildefonso, Félix, Tomás, o guarda nacional Manuel dos Prazeres, além desses outros mortos. Houve vários feridos. Se isso acontecia na Paraíba, mais significativamente era a atuação dos quilombos de Minas Gerais, que era bem maior, onde o contingente de escravos negros era muito maior. Havia em Minas Gerais uma cisão profunda entre as duas classes fundamentais da sociedade, senhores e escravos. Outros segmentos e grupos sociais, como contratadores, faiscadores, contrabandistas, artesãos, pequenos comerciantes e agricultores negros, forros, militares de baixa patente, clérigos sem paróquia, manifestavam em maior ou em menor grau também a sua insatisfação diante da estrutura da sociedade. Criou-se assim um patamar de inquietação social, proporcionando a formação de movimentos ou intenções de mudança que se manifestarão desde o século XVIII em sucessivas revoltas. Aí, né, mais um ponto, a tragédia de Isidoro, o mártir. A luta era generalizada e constante. Vários quilombolas e bandoleiros se celebrizaram na região como Ambrósio e Isidoro. Durante muito tempo viveu no distrito diamantino, misto de bandoleiros e quilombola. O negro Isidoro, conhecido posteriormente como o Mártir, ele atuou à frente de 50 quilombolas. Era praticamente invencível, ou por tal, ou supunham seus adversários até ser capturado no ano de 1809 e depois executado. Joaquim Felício dos Santos escreve as atividades de Isidoro na seguinte forma. Isidoro era um pardo de forra, escravo de um frei Rangel. Escravo de um frei que vivia da mineração. Processado como contrabandista, foi confiscado.
a seu senhor em benefício da fazenda real e condenado a trabalhar nos serviços da extração como galé, de caráter altivo e não podendo suportar a pena que o obrigava a trabalhar de calceta, um dia limou os ferros, conseguiu iludir a vigilância dos guardas, fugiu do serviço e atirou-se à vida de garimpeiro. Sucedeu que outros escravos, também condenados, imitassem ele, imitassem seu exemplo. Reuniram-se e Isidoro constituiu-se chefe da tropa de garimpeiros escravos. Entretinha frequentes comunicações com pessoas importantes do Tijuco que lhe compravam os diamantes que extraía. Câmara foi o mais acérrimo perseguidor de Isidoro, ainda mais que João Inácio. Declarou-lhe uma guerra encarniçada, dissimulou patrulhas por toda parte, bateu diferentes lugares, empregou os meios de sedução, de ameaça de violência com as pessoas que supunham protegê-lo. Isidoro também sempre conseguiu pôr-se a salvo de suas perseguições, já resistindo com a força, já por traças contaminando-lhe os bem combinados. Não era apenas os quilombolas que tinham o corpo mutilado e espancado pelas forças de pressão escravista. Vamos dar, no particular, alguns exemplos elucidativos. No Monitor de 5 de julho de 1846, o padeiro francês Constantino Labrousse anunciou que lhe fugira o escravo Gonçalo, de nação cabinda, de 25 anos, com uma orelha cortada e muitos sinais de chicote nas costas. Como vemos, o corpo do escravo era equiparado ao dos animais, violentado, mutilado, espancado até a morte. Somente através do espírito da rebeldia, da luta e da reelaboração de comunidades livres, ele conseguia a sua reumanização, do alvará da colônia aos anúncios dos jornais. Eles eram cerrados e tratados como gado. Era o direito, eram as leis, eram os políticos da época, era a sociedade inteira, eram os comerciantes. Pronto, então agora a gente vai entrar na página 39, que está escrito assim: a sublevação quilombola contra o aparelho repressor. Como vimos, a repressão do aparelho do Estado escravista era de uma violência que somente poderia ser combatida com a violência idêntica, em sentido contrário. Foi o que aconteceu durante o regime escravista no Brasil. Ferrado como animal, torturado até a morte, combatido de todas as formas, em todos os níveis e tentativas de readquirir a liberdade, o escravo tinha de rebelar-se e de usar a violência contra o aparelho de dominação militar, ideológico e político que o desumanizava como um ser. Os quilombos tinham, por isso, de organizar um sistema de defesa permanente. Para tal, como se constatou no quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, e na República de Palmares, os negros tiveram que entrar em contato com outras camadas, grupos e segmentos oprimidos nas regiões onde atuavam. Precisavam de armas, pólvora, facas e outros objetos. Realizavam então um escambo permanente com pequenos proprietários locais, mascates, regatões, a fim de conseguirem aquilo de que necessitavam, especialmente armas e pólvora. As autoridades sabiam desse comércio clandestino e impuseram severas penas àqueles que o praticassem. No entanto, os quilombos nunca deixaram de manter esse intercâmbio com áreas da economia escravista. Aí agora a gente vai entrar em outro ponto: alianças dos quilombolas.
Essa ligação geral do escravo aquilombado com outros grupos sociais oprimidos não se dá por acaso. O escravo quer em Minas, quer nas outras áreas, tinha necessidade de assim proceder para poder sobreviver. O escravo mineiro, por exemplo, ligava-se com muita frequência ao faiscador e ao contrabandista de diamantes e ouro, com eles mantendo um comércio clandestino que era severamente combatido. Em face dessa concordância de interesses, os contrabandistas prestavam serviço aos quilombolas, informando-os das medidas tomadas pelo aparelho repressivo. Aí tem um trecho aqui de uma citação. Escuta. Ao garimpeiro, escreve Aires da Mata Machado Filho, se aliou o quilombola, um e outro fora da lei, ainda que por motivos diversos não tardou-se em encontrar-se solidários, buscando a subsistência na mineração furtiva. Com estes, outro tipo interessante apareceu nas lavras, surgindo no meio dos contrabandistas de várias espécies, que aí havia em grande número. Foi o capangueiro, comerciante de capanga, pequeno comerciante que comprava do garimpeiro, o produto das suas faisqueiras, e o protegia, mandando-lhe avisos cautelosos quando as tropas de dragões saíam, em batida aos quilombos e aos garimpeiros. Então eles trocavam também, faziam troca de informação, né, por um serviço, determinado serviço. E aí um outro ponto, desenvolvimento interno dos quilombos. Esse intercâmbio deve ter sido um dos fatores do poderio militar conseguido principalmente por Palmares. No entanto, internamente desenvolvia-se uma indústria de guerra dos próprios quilombolas, os quais fabricavam lanças, arcos, flechas, facas e outros objetos bélicos. Era uma forma de preservarem sua população das constantes investidas das forças escravistas. Além disso, estabeleciam um sistema de defesa como muralhas, paliçadas, buracos com estrepes, lanças, para prender e surpreender os invasores. No quilombo de Ambrósio, houve um grande intercâmbio entre os quilombolas e os contrabandistas. Dizem que as minas do Mocambo eram ricas e Ambrósio vendia os seus produtos a comerciantes e contrabandistas da região. Esse comércio proporcionava ao quilombo meio de se armar e manter, durante muito tempo, o seu reduto. Por outro lado, como unidade produtiva, o quilombo desenvolvia internamente uma série de atividades para se manter e alimentar a sua população. Tinha seu setor artesanal, de que desenvolvia constantemente metalurgia, tecelagem e finalmente organizava-se internamente para conseguir, no caso de isolamento ou de guerra, manter-se sem grandes crises internas da produção. Essa dupla atividade do quilombo, de um lado, mantendo o intercâmbio com outras unidades populacionais e produtivas, e de outro, desenvolvendo sua própria economia interna, permitiu-lhe possibilidades de sobrevivência na sociedade escravista que o perseguia. Diogo de Vasconcelos afirma que esses quilombolas, aí escuta, tinham mesmo em povoados e até vilas agentes secretos, que com eles especulavam comprando-lhe o ouro, peles, poiaia e mais coisas que podiam enviar, fornecendo em troca munições e outras coisas do gênero. Entre os objetos ilícitos vinham os que pilhavam na picada de Goiás e nos mais caminhos, como nos povoados e fazendas que assaltavam, sobretudo nas comarcas do Rio das Mortes e Sabará. Aí acabou aqui a citação, o recorte da citação, aí tem os quilombolas, os quilombos baianos, situados na periferia da cidade de Salvador, também praticavam esse tipo de escambo para se municiarem e complementarem a economia interna do quilombo naquilo que ela não produzisse. Muitos desses quilombolas chegaram mesmo a ir trabalhar na capital da província como se fossem livres, para regressar com a féria do dia e incorporá-la à economia quilombola. Aí agora vai entrar em outro ponto, que é a continuidade histórica do quilombo.
Pelo que se pode constatar dessa série de fatos, uma das características da quilombagem é sua continuidade histórica. Desde o século XVI, ela é registrada e vai até as vésperas da abolição. Outra característica é sua expansão geográfica. Mesmo naquelas regiões onde o coeficiente demográfico do escravo negro era pequeno, o fenômeno era registrado. Em Santa Catarina, por exemplo, Walter Piazza registra ajuntamentos de negros rebeldes. Pelo menos o de Alagoa, segundo ele, abre aspas, deu panos para manga, fecha aspas. O mesmo autor registra outros, como os da Enseada de Brito, e relata a criação ali como consequência dessas fugas da profissão do capitão do mato, Walter Piazza. Além de mencionar o fato, afirma que outros quilombos devem ter existido e devem também ter provocado uma boa trabalheira aos homens da lei. A mesma coisa acontece em São Paulo. Já no século XVII, a região araraquarense é palco de aquilombamento. O medo dos senhores de escravos aumentava à proporção que os negros se rebelavam. No dia 12 de fevereiro de 1809, o capitão-mor de Itu, Vicente da Costa, comunicou ao governador, capitão-general Franca e Horta, que os escravos daquela cidade e mais os de Sorocaba, Campina, Porto Feliz e Tapetinga revoltaram-se. Aí tem um pedaço aqui da citação. Fustigando os seus senhores e em quilombos e em quadrilhas armadas de flechas e outras armas, atacavam os viandantes, as fazendas, roubando, matando, praticando outros insultos dentro da vila, e até mesmo formaram uma sedição na noite de Natal. A isso o capitão-general respondeu: se o ofício e me fez de fora dirigindo pela Câmara dessa vila, certamente, senhor capitão, eu julgaria que isto não era mais do que temer ela em sustentar com afinco o que expôs a real, pois eu não vejo no ofício de número 5 algum fato novo ou desusado neste estado, por onde se infira este ponto de insurreição, porque no Brasil, todos os dias, se estão vendo negros libertos ou cativos forçarem mulheres brancas. Aquele velho método, né? Forçarem mulheres brancas. Não digo estranhas, mas até suas mesmas senhoras mataram os feitores e os próprios senhores. Sem que se venha concluído daqui que a escravatura no Brasil está levantada em estado de insurreição contra os brancos. E bom seria que neste dia, que se havia de efetuar a noite de Natal próximo, se lhe dessem dobrados açoites em prêmios de Boa Nova. Então, acabou aqui a citação da pessoa que estava no poder na época, né? Representava os poderosos da época. Esse estado de espírito dos escravos paulistas vai até as vésperas da abolição, com a adesão do quilombo do Jabaquara, conforme veremos oportunamente. Durante os séculos XVII e XVIII, a fuga individual e o quilombo caracterizavam o comportamento do escravo rebelde paulista. Depois do século XIX, as grandes invasões coletivas marcaram esse tipo de comportamento. Mas um fato é evidente: durante todo esse tempo, de uma forma ou de outra, o escravo negro paulista é um rebelde permanente. No Rio Grande do Sul também, o fato se repete, onde os escravos sempre que possível se rebelavam e ou se aquilombavam. O historiador Maestri Filho, quem melhor pesquisou o assunto, afirma que... Aí tem a citação aqui. Nossa historiografia não se refere especificamente a quilombos do Rio Grande do Sul. Quando registra a existência de algum, é rapidamente de passagem, sem maiores explicações ou comentários. Os motivos de formação dos quilombos gaúchos podem ter sido muitos. O desconhecimento dos caminhos até a fronteira, o controle das estradas e picadas e poucas vontade de terminar como peão espanhol, até mesmo o amor à terra. O certo é que o escravo gaúcho, em maior ou menor número,
fugiu para quilombar-se nas fraldas da serra, no fundo de uma floresta ou na volta de um longínquo arroio. Maestre registra que o arroio Quilombo deve ter dado guarida a escravos fugidos, isso, porém, em épocas mais recuadas. A consolidação lusitana nessa região, em 1801, encontra já esse topônimo sendo usado correntemente tanto por espanhóis como por luso-brasileiros. Essa região talvez tenha sido palco de uma ocupação quilombola em épocas ainda mais remotas. Esses terrenos neutrais foram durante muito tempo terra de ninguém, uma fronteira entre as possessões das duas coroas. Maestre ainda nos informa da existência do quilombo do Negro Lucas, de diversos quilombos nas charqueadas do quilombo do Rio Pardo e outros, referindo-se finalmente à existência das insurreições escravas no Rio Grande do Sul. Aí aqui agora quilombos no Nordeste. Se os quilombolas se organizavam e resistiam no Rio Grande do Sul, nas outras regiões igual fato era registrado, especialmente na região Nordeste. Em Pernambuco, além dos quilombos registrados no século XVII, durante a ocupação holandesa, destacando-se Palmares, que à época estava localizado no território pertencente à capitania de Pernambuco. Não só Palmares, né, estava lá, mas também o Rio Grande do Norte e a Paraíba era parte do que hoje a gente conhece como Pernambuco, né? Depois que teve uma separação de territórios, mas tudo era Pernambuco, esse território que hoje a gente chama Paraíba e também Rio Grande do Norte. Então, voltando aqui. O movimento quilombola ainda é ativo em pleno século XIX, com uma dinâmica surpreendente, preocupando as autoridades. Nesse particular, o trabalho de Josemir Camilo de Melo é muito elucidativo. Depois de registrar uma série de quilombos na área de Pernambuco, toda vida que falar Pernambuco, lembre-se dessa questão da territorialidade, tá? Voltando. Depois de registrar uma série de quilombos na área de Pernambuco e afirmar, registrando um fato permanente na quilombagem, que o fenômeno quilombola está aliado a outros tipos de atividades clandestinas, de procedência anarco-espontânea. Onde predomina a consciência grupal e individual. Olha que interessante, grupal e individual. Conclui que o ápice dessas lutas ocorre em Pernambuco, entre 1828 e 1830. Diz ele: em nenhum momento os quilombos esmoreceram, e o importante para sua sobrevivência era a mobilidade. Nunca se podia controlar todos os focos quilombolas. Controlavam-se as estradas, mas não dispunham de condições entre o caminho das matas. De 1827 a 1828, há 3 informações que comprovam a continuidade da luta. Paratibe e Fragoso eram acometidos pelos negros, diziam o juiz da paz de Igaraçu, enquanto que os Pontas de Pedra, escrevendo em 1828, dizia estarem os negros se organizando na Terra Dura e Catucá, e poderão ficar no estado formidável em que estavam há um ano. E aí, o mesmo historiador afirma que os quilombolas haviam chegado a um nível de organização ponderável, pondo em pânico os senhores que usavam de todos os recursos para exterminá-los. Poderiam fazer um arrolamento de quilombos em todo o Brasil, o que é desnecessário nas proporções desse livro. O certo é que, onde quer que a escravidão tivesse se instalado, os quilombos eram uma constante. Onde quer que houvesse escravização de pessoas, essas pessoas se organizaram para reagir. Não ficavam, como muitos pensam hoje, na nossa época, né? Que as pessoas aceitavam, as pessoas estavam tristes, as pessoas se entregavam. Não, as pessoas lutavam. As pessoas que eram escravizadas, que vieram à força para cá, e depois as pessoas que nasceram aqui também, né? Que ainda continuou sendo escravizadas,
lutou muito, tá? Houveram muitas rebeliões, muitas, no Brasil inteiro. Enfim, voltando aqui para o texto. O certo é que, onde quer que a escravidão tivesse se instalado, os quilombos eram uma constante. Elemento de fricção e desgaste permanente, os quilombos contribuíram por isso. Ao minarem e deteriorarem as relações entre senhores e escravos, para a mudança social que desembocou no trabalho assalariado. Ou seja, foi muita luta para se organizar e tentar destruir esse sistema complexo, né, da escravização de pessoas, que durou tanto tempo no Brasil, né, por séculos. Enfim, voltando, não que tenha acabado, né, a escravização de pessoas, mas dessa maneira aqui, né, que eu me refiro, acabou. Voltando para o texto, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sua presença é incontestável. Registra-se sua atuação de desgaste social durante todo o regime escravista, especialmente nos séculos 17, 18 e 19, quando a quilombagem se manifesta através de várias formas, tendo, porém, como ponto culminante a República de Palmares, que vai de 1630 aproximadamente a 1695. Isso demonstra, de um lado, a existência de um sistema escravista de âmbito nacional e, de outro, a participação do escravo rebelde, no sentido de querer extinguir esse sistema, por ser o agente histórico e social no qual a contradição fundamental do escravismo se manifesta mais agudamente. Dessa forma, não podemos deixar de ver o quilombo como um elemento dinâmico de desgaste das relações escravagistas. Não foi manifestação esporádica de pequenos grupos de escravos marginais, desprovidos de consciência social, mas um movimento que atuou no centro do sistema nacional e permanentemente. Então pronto, gente, eu vou parar por aqui porque eu me comprometo com vocês em fazer, vivendo e aprendendo, né? Em fazer de forma mais rápida possível a leitura, para que os vídeos não fiquem tão longos e assim as pessoas possam voltar a ouvir, ou as pessoas que não têm tempo simplesmente parar e ouvir no seu fone. Então, a leitura, para ficar um pouco mais dinâmica, eu vou fazer cortes, tá? E como esse é um livro pequeno, de bolso, então vai ser bem mais rápido. Provavelmente vai ser esse vídeo e mais um, e já acaba, tá bom? Então é isso, um cheiro, até a próxima, tchau!